E aí galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal JJ Joga. E galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo. E desculpa se tiver algum barulho no fundo, porque tá chovendo, etc. E galera, só vim aqui pra dizer que bem-vindo aqui a mais um vídeo. E galera, hoje vai ser um vídeo sobre a nova era de FNAF, que é a era virtual. Mas primeiro a gente vai ter que voltar lá no passado, lá no início dos anos 1900. Entrando lá em 1970, ali por ali, pra gente contar essa história assim. Mas oxe, Jota, a gente já não contou essa história lá do passado, sim, mas é que a gente entrou em novo arco e esse arco agora vai ser do Pizzaplex, etc. Além que a gente não contou a história do Mímico. Ah, quem é Mímico? Mímico é um personagem lá, criado agora há pouco, e esse personagem ele foi mostrado no retcon que tinha do passado. Ah, mas você já trouxe um vídeo dele, mas não é história, é uma teoria dele. Então, hoje eu vou contar a história verdadeira desse personagem descrita nos livros e que agora meio que é canônico os livros com FNAF. Tá virando uma baboseira. Scott Cawthon, você disse que os livros não eram canônicos, que história é essa? No início você disse que era, depois disse que não era, que porcaria isso tá virando? É sua culpa. Mas sem muita enrolação, bora pro vídeo, falou! Bom, a história continua e agora a gente vai começar a história de verdade, a história continua aqui. O nome desse cara aí é Edward E. Murray. A história dele basicamente que ele era um cientista, um inventor, que inventava um monte de máquinas. Bom, meio que o Edwin, ele inventou algumas coisas, então ele já era um inventor. Então, um dia chega um homem de negócios, esse homem de negócios, ele era da Fred Fazbear, sim, ele era da Fred Fazbear, sim, vinha lá do William Afton The Harry. Ele queria que o Edwin fazia alguns animatrônicos, entendeu? E um deles é descrito como uma galinha com dentes, e essa galinha é a Chica, sim, muito possivelmente era a Chica, então, Chica, sei lá, tanto faz o nome dela. E essa animatronic, ela ia ser criada pro Edwin, afinal ele tava ganhando dinheiro e tudo, só que meio que por causa disso, ele começou a perder tempo pra sua família, afinal, o Edwin tinha um filho, esse filho nasceu, quando ele nasceu, sua esposa acabou indo de Vasco, morreu. Então, meio que quando ele começou a trabalhar, a mãe dele não tava ali, então ele era o único que cuidava dele. Só que um dia, meio que o Edwin, ele começou a trabalhar pra Fred, então ele começou a perder o tempo e assim ele acabou criando um robô pra cuidar do seu filho. O nome dele era The Mímico, ou Mímico. Esse robô tinha o único objetivo de proteger o filho do Edwin, que é David, meio que ficando ali junto com a criança e meio que imitando o que ele fazia para se transformar num amigo perfeito. E foi continuando, e daí foi até que então o Mímico começou a imitar muito a criança. Bom, o Mímico ele tava meio agindo esquisito, porque ele tava imitando demais o filho do Edwin. Até que começou a ficar meio esquisito, porque ele começou a fazer uma pose, e essa pose ele tava imitando o Edwin, que andava para uma parte com um ursinho, não um ursinho, assim, uma pelúcia de um tigre branco. Esse tigre branco, ele meio que esse tigre era o tigre favorito do filho do Edwin, que é o David. O David meio que carregava aquilo pra cima pra baixo e o Mimi que imitou isso. Desculpa se tiver um barulho, que eu tô estalando os dedos. E ele também começou a entrar dentro dessas fantasias, assim. E essas fantasias, elas meio que foram, por algum motivo, criadas pelo Edwin. Não desse jeito desgastado, esquisito, mas foram criados, sim, pelo Edwin. E meio que o Mímico entrou dentro dessas fantasias e começou a usá-las, porque a criança, o David, também usava. Criança esquisita, é o William Afton da vida. Gosta de vestir fantasias, é um furry dessa época. E sim, era essa porcaria esquisita que o Edwin fazia, mais bem feitinha, mas... e são todas Springlocks, porque canon, o Mímico entra dentro de uma dessas lá pra frente e é preso aí dentro, então é uma Springlock. E não era só o William Harry que sabiam fazer isso, é uma coisa generalizada dessa época. O Edwin Murray, meio que percebeu que o Mímico tava aprendendo demais, o que não era pra acontecer, ele tava aprendendo até demais. Era inesperado, o filho dele ia escovar os dentes, o Mímico ia lá e replicava essa cena, mas sem pasta, só fazendo a mesma coisa com a escova de dente. Isso começou a se repetir, e o Mímico começou a ir junto e começou a se tornar um pouco possessivo demais. O Mímico não saía de perto da criança. Bom, meio que o Mímico, ele começou a, ficar muito perto da criança e começou a ficar muito tempo com a criança, que não era esperado também. Bom, o Mímico, ele era assim, sabe? Assim, sem pernas, só que depois ele mudou. E ele começou também a vestir as roupas
e ficar meio que fingindo que era ela. Isso era meio esquisito. Até que um dia o Mímico ele tava desligado. Aconteceu um acidente trágico. Bom, basicamente mais um dia normal, a criança do David tava brincando. Até que ela decidiu atravessar a rua, porque ela queria fugir de casa. Sim, por que fugir de casa? Eu não me lembro exatamente, mas eu lembro que ela tinha uma pira dessa. Ela ia brincar ou querer fugir de casa, mas quando atravessava a rua, uma coisa de muito ruim aconteceu. Do nada, a criança meio que é pega desprevenido por um carro que leva ela a jogar no Vasco. Sim, ela é atropelada e é simplesmente jogada pro outro lado da rua e morre ali mesmo. Desculpa os barulhos no fundo. Meio que o Edward Murray viu isso e acabou entrando em um choque, porque meio que tipo... Imagina você encontrar o seu filho morto atropelado por um carro. E ele meio que começou a ir chorar e babar e ir até o Mimic, que tava lá bem de boa, ali no canto, recuperando suas baterias e, né? Porque ele é um robô, ele tava recarregando. E daí, do nada, o Edwin desconta a raiva da vida no Mimic, desmontando ele, descendo a porrada mesmo. E ele simplesmente joga lá dentro da empresa o Mímico e o Mímico fica lá. Então, esse é o fim do Mímico por enquanto. Bom, agora a gente vai pra Freddy Fazbear Entertainment. A Freddy Fazbear Entertainment meio que surge aqui do nada e meio que ela pegou... meio que o Edwin trabalhava pra a Freddy Fazbear Entertainment, mas ele tinha uma própria empresa ali que ele fazia os robôs ali, uma fábrica. E daí a Freddy Fazbear Entertainment foi atrás pra pegar um Mímico de volta, né? Levar o Mímico, porque... Não o Mímico, mas entrar lá na fábrica e pegar as partes, as coisas que eles queriam, né? Robôs e coisas assim. Então eles encontraram, sem querer, eles ligaram a luz. Quer dizer, querendo, eles ligaram a luz, só que quando eles ligaram, eles acordaram o Mímico. Meio que os funcionários, sendo dois caras, eu tô usando essa foto de fundo só pra dizer que são funcionários, mas se for levar dois caras, esses dois caras, eles ligaram a luz do lugar, só que eles meio que ligaram o Mímico. E o Mímico é um bicho que vai matar eles. E o Mímico, ele basicamente acorda, e o Mímico já se veste de palhaço e vai lá e mata um dos caras. E já várias outras equipes já foram mandadas, isso é meio que descoberto nesse momento final. No final, é mostrado outra equipe indo lá tentar pegar o Mímico de novo, dando a entender que várias equipes foram mandadas lá. O Mímico passou lambendo em todos, matando todos. Ele também começou a usar essas fantasias aí, meio que essas fantasias aí ele continuou usando. Afinal, ele tava na fábrica tinha tudo que o Edwin tinha, só que ele abandonou tudo pra lá. E assim ele começou a usar essas roupas. No final ele mata todos os caras, chega uma outra equipe e leva ele, pegando ele, sei lá como, não é descrito só. Nos epílogos, em outros epílogos são mostrados que ele tava no Pizzaplex. Ele foi levado por um carregamento, e esse carregamento levou ele lá pra baixo da Pizzaplex, porque ele seria um dos robôs, um dos guitarristas. Mas meio que essa parte mostra que ele veio pelo carregamento, mas também tem um onde ele é encontrado numa pilha de robôs e daí ele religado, que não faz muito sentido, mas deve ter sim um porquê. Só que eu não encontrei um porquê, então fica nisso. Bom, de qualquer forma, ele religado e colocado para desmontar os endosqueletos e juntado numa pilha. Só que como ele é bugado, ele também tem uma coisa, meio que tem agonia nesse universo de FNAF. E agonia é meio que um sentimento barra energia que gruda nos objetos e faz eles ficarem agressivos, exagerados e possuídos. Já trouxe um vídeo no canal, vai aparecer aqui na tela. Se eu me lembrar, vai aparecer o vídeo, a thumbnail do vídeo, pra vocês verem ele e meio que irem lá ver, porque esse vídeo realmente ficou muito bom. E eu só explicando o que é o remanescente, o que é a agonia no universo de FNAF. Bom, e basicamente o Mímico ele ficou preso porque meio que ele começou a matar todo mundo, pensando que eram endosqueletos e colocando tudo numa pilha de sucata e de ossos e de carne de seres humanos. E isso acabou levando numa coisa, o Mímico foi trancado lá embaixo e você se pergunta, oxe, já tá acabando o vídeo, mas você só trouxe a história dele, não toda. Porque na verdade eu vou trazer a história depois. Bom, como assim? Bom, eu tô contando a história do Mímico, que é mostrado nos livros. Bom, eu tô pensando em uma coisa, caso vocês queiram que eu traga. Eu vou tentar trazer o resto da história, só que esse daqui é só pra explicar quem é o Mímico mesmo, canonicamente. Eu vou trazer o... Eu quero perguntar uma coisa, né, antes de trazer, que é... Vocês querem no próximo vídeo que seja um vídeo dos epílogos de FNAF, contando meio que o que aconteceu com o William e seguindo a história, né, por onde a gente chegou no final, que era Ultimate Constant Night? Ou
continuar pelo Mímico e explicar o que era o Mímico e o que aconteceu no Pizzaplex, porque tem essas duas bifurcações, que é os livros, seguindo a história direta, que é William Afton, Ultimate Custom Night, ou Mímico, outra parte dos livros e trazendo o Pizzaplex, porque aparentemente o William Afton é o William Afton e ele é o Glitchtrap, mais do Glitchtrap, é muito confuso, eu vou tentar trazer. Essa é só a primeira parte para eu explicar o início, então é isso. E falou, e fui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e fui!